E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre este assunto, né? A frase do Papa. A frase que marcou o mundo, né? A frase do Papa Francisco, né? Falecido, né? Papa Francisco citou essa frase, né? Que todas as religiões levam a Deus. Veja, vamos falar disso, né, nesse vídeo, para a gente entender essa questão, porque tem protestante que assumiu, né, essa frase do Papa como um dogma absoluto, né, absoluto. Mas afinal, o que a igreja ensina com relação aos não católicos, né? Com relação aos irmãos separados, os protestantes, os cristãos, né, que não são católicos, o que a igreja ensina sobre eles e o que a igreja ensina sobre as outras religiões, né, que não são do cristianismo. O que a igreja ensina? Está lá no catecismo da Igreja Católica. Se você tiver um aí, procura aí na internet, né? Hoje está muito fácil. Você pode pegar o catecismo da Igreja Católica, aquele da capinha, né, amarela. Pode pegar do número 800. Pega do número 800. Porque às vezes os protestantes chegam aqui nos comentários e colocam o número 818, né? Por exemplo, que é o foco deles, 818, 819. Porém, não chega até o 822, por exemplo. Então faz assim, para fazer um estudo bacana, para não ficar aí na imprudência, né? Porque se você pegar um parágrafo só do Catecismo Católico e colocar aqui nos comentários, a gente conhece o catecismo todo e a gente vai refutar. Se a pessoa deforma um versículo bíblico, por que não vai deformar um parágrafo do catecismo, né? Por que não vai fazer isso? Mas enfim, eu indico você que é protestante, quer estudar a fé seriamente, pega o catecismo nesse assunto dos cristãos separados e até mesmo das outras religiões, para você entender o ensinamento da Igreja Católica. Pega o catecismo do número 800 e vai até o 850, por aí, você já vai ter uma noção o que a igreja fala sobre os irmãos separados, os protestantes, e também sobre as outras religiões que não são, né, cristãs. Você já vai ter uma visão bacana. 800 ao 850 já vai dar para você ter uma visão bacana. Então, dito isso, fazendo essa indicação, agora esta frase do Papa, né? Todas as religiões levam a Deus. Está dentro dessa indicação que eu falei para você do catecismo. O que é que a igreja ensina? A igreja ensina que fora do catolicismo, fora, né, dos limites da igreja, Deus pode agir e age de uma forma desconhecida da gente. Porque Deus é Deus. A igreja crê no Deus, né, absoluto, criador de todas as coisas. Um único Deus, né, que criou tudo. Que é trino. Para nós, esse Deus é trino, em 3 pessoas, né? Então, a igreja acredita e ensina no catecismo que fora dos limites da igreja, né, fora dos muros da igreja, há sementes de verdade. Veja, há sementes de verdade, não uma verdade plena. E essa semente de verdade que está lá nas outras religiões, só Deus sabe, essa semente, com a pregação do Evangelho, pode desabrochar e a pessoa encontrar a verdade plena. Muitos têm voltado para a igreja, muitos, né, ao deparar com esta verdade que a igreja ensina, que a igreja é muito séria, muitas pessoas estão voltando para a igreja.
lentamente, mas o catolicismo tem crescido no mundo, né? Pode pesquisar aí, lentamente, mas tem crescido, mesmo diante do século XXI, totalmente, né, grandemente relativista, que viraram as costas para Deus. Você vê que lentamente o catolicismo vai crescendo, continua a maior obra de caridade desse mundo. Então veja, a igreja ensina isso. Fora dos limites católicos, Deus pode salvar alguém? Pode. Isso está no catecismo da igreja católica, porque lá há uma semente de verdade. Se lá a pessoa busca Deus com toda a sinceridade do seu coração, veja, e o catecismo aqui fala de pessoas que não teve conhecimento de Cristo, de pessoas que não conheceu a igreja de Cristo. Então ela está ali sem culpa, num país asiático, num país muçulmano. Veja, lá no meio de um país muçulmano, alguém procura Deus com a sua consciência tranquila, sincera, com toda a sinceridade do seu coração. A igreja diz que essa pessoa vai ser salva. Entendeu? A pessoa procurou Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Como Jesus Cristo falou lá em Mateus 22, né? O primeiro mandamento é esse: procurar Deus com todo o teu entendimento. Então a pessoa procurou Deus, Pai, Criador, que é comum também para nós, nesse Deus único, porém trino, né? Então essa pessoa que está lá nessas religiões, que não teve conhecimento de Cristo e da sua igreja, a gente sabe que tem nesses países lá, as religiões se impõem e são radicalmente contra ao cristianismo. É uma pessoa que está lá nessa religião, obrigado, mas que busca Deus com toda a sinceridade do coração, vai ser salva. É isso que a igreja ensina. Lá nos países asiáticos, naquelas religiões asiáticas, lá nos confins da terra, onde o cristianismo não é conhecido, por forças, né, de homens que impedem o cristianismo chegar lá. Aí uma pessoa lá busca Deus Criador com toda a sinceridade. É para isso que o catecismo foi escrito, para abarcar essa crença dessas pessoas. E além disso, o catecismo diz: olha, essa pessoa foi alcançada pelo único Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Está fora dos limites da igreja. Se a pessoa não conheceu Cristo e buscou com sinceridade, vai ser salva. É esse o entendimento da igreja hoje. Depois de ter estudado tanto, pesquisado tanto, a igreja declara isso. Repito, para você não se confundir. De quem a igreja está falando? De pessoas que não conheceram Cristo e sua igreja, mas que, mesmo sem entenderem, foram alcançadas por esse Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, porque procurou em seu íntimo, com toda a sinceridade do seu coração, o Criador. É para esse tipo de caso que a igreja deixou o catecismo. Está lá nos números, está entre esses números que eu falei para você. Especificamente, se você for no catecismo da igreja, no número 846 a 848, 846, vai lá, no catecismo, até o 848, vai falar exatamente isso. É para pessoas que sem culpa não conhece Cristo e sua igreja. Então a pessoa que sem culpa não conhece Cristo e sua igreja, essa pessoa que sem culpa não conhece Cristo e sua igreja, porém procura o Criador de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. É para essas pessoas. Não para aquelas pessoas que, sabendo da importância de aderir a Jesus Cristo e de congregar na sua única igreja e de perseverar na igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo. Aqui a gente
reforça que quem sai da igreja, quem abandona a igreja, sai do próprio corpo de Cristo, né? Abandona o próprio Cristo. Veja, para quem entende, para quem sabe, para quem tem conhecimento de que Deus enviou o seu Filho como único Salvador à humanidade, como São Pedro diz, né, lá em Atos, não foi nos dado um outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o Cristo Jesus. Para quem conhece isto e não adere e não persevera na igreja, aí a igreja diz que aí não há salvação. Deu para entender, meus irmãos? O catecismo fala com toda clareza: para quem conhece Jesus Cristo, para quem conhece a sua igreja e não entra, não congrega nela, não persevera nela, a igreja diz, olha, aí não há salvação, porque a pessoa está rejeitando a salvação. A pessoa está rejeitando por conta própria a salvação. Como eu mostrei no vídeo de ontem, né? Em Hebreus 10, o versículo 25, pede para não deixarmos, não abandonarmos a nossa assembleia. Pede para não deixar a igreja, não abandonar a igreja. Hebreus 10, 25. No versículo 30 de Hebreus 10, né, vai dizer: nós não somos, né, desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Então o texto bíblico diz que quem sai da igreja, quem abandona a igreja, abandonou a salvação por conta própria, rejeitou a salvação. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. E quem sai da igreja sai de Cristo. E com relação aos não cristãos, foi isso que eu expliquei, está lá no catecismo da Igreja Católica. Aí entra a frase do Papa Francisco: se lá naquelas religiões, né, qualquer religião, tem alguém temente a Deus, profundamente temente a Deus, e não conhece Jesus Cristo e sua igreja, mas que lá na sua religião busca Deus, Criador de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e não tem culpa de não conhecer Cristo e sua igreja, é para isso. É isso que o Papa está dizendo. E também, no outro sentido, o que o Papa está dizendo é o quê? Que aquelas religiões que tem pessoas que procuram Deus ali no meio delas, com toda a sinceridade, essa semente pode desabrochar com a fala do Papa, com a pregação da igreja, e a pessoa pesquisar, procurar Cristo, procurar entender, ser batizada e ser incorporada no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então veja, muitas pessoas no mundo têm feito isso. Então essa fala do Papa é uma fala para quem entende nesse sentido, né? Nesse sentido da pessoa desabrochar para a verdade, né? Se desabrochar, deixar, né, levar, deixar desabrochar, né, essa semente de verdade que tem no coração, e dizer, olha, poxa vida, o que o Papa falou aí foi bacana. Podemos dizer assim, há uma fala para agradar, como São Paulo fez. São Paulo fez uma fala, né, para agradar a todos. São Paulo diz, olha, eu me fiz tudo, né? Fiz de tudo para agradar a todos. Para quê? Para salvar alguns deles. Então veja, a fala do Papa é nesse sentido, de você se sentir atraído, né? Uma fala do Papa é uma fala de acolhimento, uma fala de acolhimento. E a pessoa pode, no seu íntimo, se agradar dessa fala do Papa e dizer, e procurar a Deus, e a partir dali procurar a Deus com toda a sinceridade, mesmo na sua religião. Diante dessa fala do Papa, pode procurar temer a Deus mais. Veja a importância de um líder
desse porte do Papa. Aí mesmo na sua religião, ouviu falar dessa fala do Papa, levou a coisa mais a sério, muitas vezes pode voltar para a igreja, pode vir para a igreja atraído por esta fala, ou pode levar mais a sério lá, mesmo que sem conhecer Cristo e sua igreja, mas ficou satisfeito diante de uma fala dessa. Então veja, e se você for nas cartas de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 a 20, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 a 20, Paulo diz, olha, eu me fiz judeu com os não judeus eu me fiz judeu, né, para alcançar os judeus, eu me fiz súdido para alcançar os súditos, eu me fiz sem lei para alcançar os sem leis. Veja, Paulo disse que fez tudo para todos, para tentar salvar o maior número possível. Em outro texto, Paulo diz isso lá em 1 Coríntios ainda, 10:33, ele diz, olha, eu me esforcei para agradar a todos, de todo modo, para salvar, para que eles sejam salvos. Então veja, uma fala para agradar os de fora da igreja. Paulo usou também termos assim, eu fiz de tudo, diz Paulo, né? Eu me esforcei, me fiz sem lei, fiz de tudo, né? Para todos, para alcançar, para salvar alguns deles. O Papa, como um líder mundial, sabe do peso da sua fala. O Papa sabe do peso da sua fala. Ele sabe muito bem que quando ele fala uma coisa dessa, agrada muitas pessoas. E esse agradar muitas pessoas está na Sagrada Escritura, na fala do Papa, da fala de Paulo, né? Eu procurei agradar a todos. Eu não procurei só o meu interesse, eu procurei agradar a todos. Então, o líder da importância do Papa, é isso que a gente tem que entender a fala dele, né? Tem que entender a fala dele. Ele está com todo o mundo, com todos os representantes do mundo. O Vaticano tem representante do mundo inteiro. Tem representante do mundo inteiro. Então, o entendimento da fala do Papa tem que ser nesse contexto, e não tirada desse contexto, de que ele é um líder mundial. Além de ser o líder da igreja, né, é também um líder mundial, respeitado no mundo todo pelos líderes, né? Tem representante no mundo todo. Então, quando ele diz isso, ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe que tem pessoas que buscam Deus com sinceridade, mas que, como eu já disse, não conhece Cristo como a gente conhece, não conhece a igreja como a gente conhece. Então está lá na sua religião, procurando o Criador de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Entende? Então é isso que tem que ser, levado em conta, meus irmãos. Beleza, meus irmãos? Eu espero ter esclarecido esses pontos, para que não haja má vontade e até mesmo desonestidade com a fala do Papa, de entender a fala do Papa, né? É preciso ter boa vontade e honestidade para entender a fala do Papa. Quando ele disse que todas as religiões levam a Deus, é nesse sentido, porque lá, nessas religiões, alguém pode se acordar e voltar para a verdadeira religião, alguém pode procurar Deus com toda a sinceridade, mesmo sem conhecer o cristianismo como a gente conhece. A pessoa pode procurar a Deus. A partir dessa fala do Papa, a pessoa pode procurar a Deus com toda a sinceridade no seu coração. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, espero ter esclarecido nesse ponto. Vamos ser honestos com o texto, com a fala do Papa, procurar entender que ele é um líder de grande importância para o mundo. E é isso aí. E diante daquilo que Paulo falou, eu me fiz, né, tudo para todos, eu procurei agradar a todos. Para quê? Para tentar salvar alguns deles. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.